Hello, boys and girls. This is Teacher Leo para a nossa aula de Geography, galerinha do sexto ano. Como vocês estão, galerinha? Como é que foi aí Easter? Assistiram direitinho a aula de Easter? Assistiram a aula que a gente explica, né? Como aí a história da Páscoa? Assistiram a aula da gente também de St. Patrick's Day? Lembrem-se que tudo isso vai agregando, tudo isso vai agregando ao conhecimento de vocês da língua inglesa, e no final tudo isso faz diferença, porque quando a gente aprende uma língua, a gente entender um pouquinho da cultura dessa língua também é importante, tá certo, boys and girls? Então vamos lá. Hoje a aula da gente vai ser super duper interessante, tá certo? A gente vai aprender sobre o nosso planeta, tá certo? A gente vai aprender sobre a Lua, coisas da Lua. E eu trouxe um website bem legal para vocês, o website da NASA. Vocês já devem ter ouvido falar na NASA, né? Então, aquela agência espacial americana, tá certo? Que cuida das questões aí relativas ao universo, relativo ao nosso planeta e etc e tal, tá bom? Então, stay tuned. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho sobre isso daqui, certo? Então, vamos lá. Opa, antes a gente vai vir aqui para... Bom, acabei entregando ouro ao bandido, então vamos lá. Vamos lá. Tá aí, encontrei esse website aqui bem legal para vocês, tá certo? Sobre o planeta Terra, para a gente dar uma explorada aqui no planeta Terra. A gente vai aprender sobre a Lua, sobre o que é um eclipse, e a gente vai aprender sobre a história da Terra. Mas olha que website legal eu encontrei aqui. Ó. Encontrei esse website que a gente vê a imagem da Terra, e a gente clica aqui ó, numa cratera que fica... Essa cratera fica na América Central. Aqui, ó, vamos clicar e tchum, mostra a imagem. Ó. Na Península de Yucatán, no México. Okay? Então, ó, no México, Península de Yucatán, a cratera. Chicxulub Crater, uma cratera gigantesca, tá vendo? Então, isso daqui é uma, vamos lá, essa Mauna Kea. Mauna Kea, o que é isso daqui? Ó? Mauna Kea, isso é lá no meio do Oceano Pacífico, aquele oceano que dá um medo maior do mundo, que ele é gigantesco. Ele fica entre o continente americano e o continente asiático, né? E ele é enorme, gente. Ele é no meio do nada. Essa ilha aqui, ó. Tá vendo aqui que é tudo oceano de um lado e do outro. Praticamente é só oceano, tá certo? From base to peak. Então, essa é a maior montanha do planeta Terra, da base até o pico dela, né? Da base até o pico. Ela não é mais alta, né? A mais alta é o lá no Himalaia, né? O monte, esqueci o nome agora, tá certo? Mas numa ilha ó, do Havaí, tá certo? Gigantesca, tá certo? Então, ó, o nosso planeta. Vamos aprender umas curiosidades sobre o planeta Terra. Ó, our home is the third planet from the sun. Então, nossa Terra, né, a nossa casa, né, o nosso lar é o terceiro planeta próximo do Sol. Quer dizer, existem mais dois planetas mais próximos do Sol, o nosso é o terceiro. Por isso que a gente é quentinho, né? And it's the only place we know of so far that's inhabited by living things. Então, até então, do nosso sistema solar, é um único que a gente tem conhecimento que existe vida, né? Existe vida. While Earth is only the fifth largest planet in the solar system, it is the only world in our solar system with liquid water on surface. Ok? Então, o planeta Terra, apesar do planeta Terra ser o quinto planeta em termos de tamanho, é o quinto maior que existe, é o único planeta, né, do sistema solar com água líquida na superfície. Então, por exemplo, em Marte, né,
essa aula, é inevitável que a gente não deixe de falar um pouquinho de Marte, porque Marte, por alguma razão que eu desconheço, tá? Eu, como professor, não sei dizer, mas eu sei que está todo mundo de olho em Marte. Os cientistas, o pessoal da NASA, outras empresas, todo mundo interessado em Marte. Então, por quê? Uma das razões, eu sei qual é. Uma das razões é porque já se conseguiu se encontrar água em Marte, né? Mas água no meio, no ar, na atmosfera de Marte, já conseguiram encontrar água e agora estão procurando para ver se encontram água no subsolo de Marte, tá certo? Então, mas até então, o único planeta que tem água assim na, 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 na superfície até agora é o planeta Terra, tá bom? Just slightly larger than nearby Venus, this is the biggest of four planets closest to the Sun, all of which are made of rock and metal. Que então a Terra é um pouquinho maior que Vênus, né? Se eu não me engano, é o planeta mais próximo, né? O segundo mais próximo do Sol, né? Só que a, a Terra ela é feita de metais e rochas, né? Nós somos feitos de metais e rochas, tá certo? O nome planeta Terra tem pelo menos 1.000 anos de vida, pelo menos 1.000. Né? All the planets except Earth were named after Greek and Roman god and goddesses. Então, todos os planetas vieram de nomes de deuses e deusas gregas ou romanas, tá certo? Exceto o planeta Terra, exceto a Terra, exceto o nosso. O nome Earth, né? Esse nome Earth, Terra em português, é bem diferente, né? Então, pode ser que o planeta, o nome Terra, ele tenha um outro significado, mas é uma palavra, pelo menos a palavra Earth, que significa terra em inglês, ela tem a origem germânica, que simplesmente significa o chão. Então, na verdade, terra também, né? Terra é o chão, é o solo da gente. A terra é o solo, Earth vem do germânico, significa terra, então origens diferentes, né? Um vem do germânico, da gente vem do latim, mas a verdade é que o propósito é o mesmo, tá? Então vamos lá. Tamanho e distância. Então, até um raio de 3.959 quilômetros, milhas, desculpa. 3.959 milhas ou 6.371 quilômetros, né? Então, raio, o que é o raio? Raio, se você pegar, vocês vão aprender isso em geometria, né? Provavelmente só vão aprender isso no ensino médio, não sei se aprendem geometria espacial ainda no Fundamental 2, acredito que não, mas de qualquer maneira, geometria. O raio é quando você bota um ponto no centro do círculo, tá? E você, aliás, não, se calcula assim, que vocês vão aprender, isso porque não é geometria espacial, isso daí não é geometria espacial. Geometria espacial é com 3D, né? Com formas geométricas em 3D. Não, vocês vão aprender ainda no Fundamental 2, que o raio, você pega um ponto ao centro de um círculo e você leva a qualquer lado, né? Porque como ele é um círculo, qualquer lado que você levar. Então, essa distância do centro para qualquer ponto se chama de raio. Se você levar de uma ponta a outra, né, cruzar de uma ponta a outra, aí você chama de diâmetro. Então, o raio da Terra, ó, radius é raio, de 6.371 quilômetros. Okay? Earth is the biggest of terrestrial planets and the fifth largest planet overall. Então, from an average distance of 9 million miles, 150 milhões de quilômetros, a Terra está a exatamente uma unidade astronômica da Terra. Okay? From the Sun to Earth. Então, os cientistas resolveram criar essa nova medida. Né? A gente não tem centímetro, a gente tem
o metro, a gente tem o quilômetro, a gente tem outras medidas, tem a milha, tem, né? Então, tem vários tipos de medida. Os cientistas resolveram criar a unidade astronômica. A unidade astronômica é exatamente a distância da Terra para o Sol, que é de 150 milhões de quilômetros. Tá certo? Então, toda vez que eles, se vocês verem alguma coisa, tá X unidades astronômicas, tá 10 unidades astronômicas, vocês sabem que é 10 multiplicado por 150 milhões de quilômetros. Tá certo? Olha que coisa interessante. Ok. Isso daqui, se vocês não sabem, vai ser muito útil para vocês lá em física, quando estiverem estudando física, né? It takes about 8 minutes for light from the sun to reach our planet. Então, leva 8 minutos para a luz que sai do Sol chegar na nossa atmosfera, chegar no nosso planeta Terra. 8 minutos. É aproximadamente 8 minutos, se eu não me engano, é um pouquinho mais de 8 minutos. É 8 minutos e 11 segundos, se eu não me engano. Eu posso até estar enganado. Mas é mais ou menos isso. 8 minutos e uns quebradinhos para o Sol sair de lá, vum, e atingir. Muita gente pode perguntar, como é que pode, professor, ser tão rápido, né? O Sol sair lá 150 milhões de quilômetros e chegar aqui em 8 minutos e uns quebradinhos. Porque a luz anda na velocidade da luz. Lembra que a luz é o que há de mais rápido, mais veloz que existe? Pelo menos é o que se sabe, né? Que a velocidade da luz é o que há de mais rápido no universo, tá? Mas aí existem estudos tentando descobrir se existe uma forma, se existem componentes que podem andar na velocidade mais rápida e como a gente pode fazer para conseguir, né, andar na velocidade mais rápida. Então, toda vez, gente, que vocês olharem para o Sol, vocês estão olhando para o passado, tá? Toda vez que vocês olham para o Sol, vocês estão vendo o Sol que existiu há 8 minutos e 11 segundos atrás, não o Sol que você está vendo naquele momento. Olha que interessante. Quer dizer, é o Sol que você está vendo naquele momento, mas não é o Sol que existe no momento, é o Sol de 8 minutos e 11 segundos atrás. Tá certo? Na verdade, tudo que a gente vê é passado, né? Porque, na verdade, a gente olha para algo. Então, a luz reflete nos nossos olhos, que reflete para aquela, que aliás, a luz reflete para a coisa que reflete para os nossos olhos. Então, são milésimos e milésimos de segundos, mas quando a gente está olhando para aquela coisa, a gente está vendo o que era há milésimos e milésimos de segundo atrás, nunca o que é naquele momento real. Não muda nada na nossa vida, mas interessante saber. Ok? Então, olha aqui, ó. Deixa eu aumentar essa imagem. Eu acho que, olha, vamos dar um... vamos aqui para o Brasil. Brasil. Cadê você, Brasil? Aqui é o Brasil. Aqui, ó. Aqui a gente tá no Brasil, tá vendo? Brasil, Argentina aqui embaixo o Polo Antártico, ó. Ó, aqui as nuvens, né? Os ciclos da água, né? As correntes marítimas, olha que legal. Gente. A gente vem aqui, ó, para o continente africano, olha só, olha aqui o deserto, olha como é desértico essa área. E aqui na altura, olha, na altura, olha só, na altura da Amazônia, ó, como a Amazônia aqui, ó, é bem verdão. E aqui também no continente africano, ó, também é verdão, quantidade de nuvens passando por cima, ó, tá vendo? Então aqui já é um pouco mais escuro também, já tem um pouco mais de vegetação, mas não tanto quanto essa região aqui, né? Se a gente vier para cá, ó, a gente vai ver aqui, ó, o Oriente Médio, aqui a Europa, né? Olha que interessante. E aqui o planeta girando do jeito que ele gira. Tá vendo? Então, o Sol como se ele estivesse no canto de cá, tá? Então, sempre que ele vai girando, né? O Sol vai aparecendo. Tá certo? Então, ó, por exemplo, aqui o Sol chegou nos Estados Unidos, ó.
como é mais verde essa área aqui nos Estados Unidos, aqui já é mais desértico, tá vendo? Aqui, ó, a gente vem para o Oceano Pacífico. Olha como ele é escurão, olha como ele é escurão, como ele é enorme, gente. Olha só. Como ele é enorme, 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 enorme. Imagina você estar numa ilhota aqui no meio disso daqui, hein? Ok, boys and girls. Então vamos dar um giro aqui pelo globo. Deixa eu subir para a gente ver um pouquinho a Austrália. A Austrália está um pouquinho mais lá embaixo. Nova Zelândia aqui mais embaixo ainda. Aqui ilhas, ó, ilhas asiáticas. Vamos aqui para o continente asiático. Ó. Como ele é grandaço aqui, ó. Aqui na parte norte tem bastante vegetação. Aqui também, aqui é um pouquinho mais desértico. Aqui a gente tem um Oriente Médio, tá? Então, e aqui o Polo Norte, né? Aqui o Polo Norte, tá certo? O Polo Norte, ó, como já está pequenininho. O Polo Norte já foi muito maior do que isso. Hoje está bem pequenininho, tá certo, boys and girls? Então, espero que tenham gostado da viagem que a gente fez aí, tá? Só para deixar, só para vocês ficarem sabendo, né? A órbita da Terra, ela leva 23,9 horas. Ela leva 23,9 horas, quase 24 horas. Pouquinho só para 24 horas. 365,25 dias. Né? Então, ele leva 325 dias mais 6 horas para fazer a rotação perfeita. É por isso que a cada 4 anos a gente tem o que a gente chama de ano bissexto. A gente tem um dia a mais para compensar, para a gente regularizar. Se não, se a gente não tivesse ano bissexto, a gente ia ficar calculando 365, 365, 365. Daqui a pouco a gente ia estar bem atrasado em relação ao que realmente a idade das coisas, né? Ok? Ok, structure, formação, ok? Então, o nosso sistema solar se organizou no formato que ele é hoje, né? Há 4,5 bilhões de anos atrás. Se eu não me engano, a Terra tem em torno de 1 bilhão de anos. Então, a Terra formou a gravidade, né? E aí começou a se organizar. Bom, como o sistema solar ele se forma da seguinte forma. Na verdade, são várias explosões, né? São vários corpos solares, vários corpos, né? Orbitando que se chocam com o outro. Bum! E eles vão colidindo um com o outro, colidindo, e aquele caos, e aquele caos, e aquele caos. Mas na natureza, todo caos está sempre buscando uma organização. E aí eles vão colidindo um com o outro, vão batendo um com o outro, vão batendo, até que chega um momento que se estraçalham, alguns se estraçalham, outros não, vão se dividindo ainda mais, vão se dividindo, e chega um momento que eles começam a circular e eles já não batem mais uns nos outros, tá certo? O que tinha de bater já bateu, já se destruiu, e aí eles começam a girar uns ao redor dos outros, né? No caso, o nosso sistema solar e os sistemas solares giram ao redor de um corpo maior, que é o Sol, né? Os sistemas solares, eles giram, por isso que o nome é sistema solar, porque eles giram ao redor do Sol. Ok, boys and girls? Então, vamos lá, vamos voltar a falar um pouquinho da nossa Lua, né? Moon. Né? The Moon is Earth's only proper natural satellite. Então, o único satélite natural, não sei se vocês sabem disso, mas outros planetas também têm satélite, né? É chamado de satélite natural, né? A Lua. A Lua é o único satélite natural que a Terra possui, né? É one quarter the diameter Earth comparable to the width. Australia is the largest natural satellite in the solar system. Olha, isso é uma informação interessante. Está dizendo que é 1/4 do diâmetro da Terra, que é comparável ao tamanho da Austrália. Sabia disso não, né?
e é o maior satélite natural do sistema solar, relative to the size of its planet. Em relação ao tamanho, tá, ok. E é o quinto maior satélite de todo o sistema solar. Ok? Então, bem interessante, né? A Lua, ela exerce uma influência gigantesca, pessoal, sobre as nossas vidas, né? Muito mais do que a gente imagina, tá certo? Porque a Lua, ela exerce influência sobre nós, a Lua, ela tem uma gravidade própria, ela recebe a influência da gravidade da Terra, mas ela também tem uma gravidade própria, tá certo? E por conta disso, ela influencia nas marés. Por isso que quando ela anda, né, à medida que ela vai ficando mais próxima da Terra, ela vai exercendo mais influência sobre as marés. Quando ela se afasta, né, ela puxa as marés, né? E por aí vai. Por isso que acontecem as marés, né? Através da influência gravitacional dela, tá certo? Que acontecem as marés. Não sei se vocês sabem disso, tá certo? Então, bem interessante como algo que está lá tão longe consegue influenciar. E aí influencia na vida, influencia em tudo, né? Na verdade, dizem que tudo exerce, né? Toda massa maior exerce a gravidade sobre a massa menor. Então, a gente, por exemplo, está exercendo gravidade sobre outras coisas, mas não ao ponto da gente puxar para a gente, né? Mas a gente tem influência gravitacional sobre as coisas, assim como as coisas têm influência gravitacional sobre a gente. E com a Lua não é diferente, tá certo, boys and girls? Tá? Eu esqueci de falar sobre a história da Terra. A história da Terra. Antes a gente ver o que é um eclipse lunar, vamos lá para a parte da história da Terra, tá? Então, history Earth concerning the planet Earth or information to the present day. Então, nearly all branches of natural science, man, planet past. Então, aqui tem muita coisa técnica, eons, geological time scale. Então, solar system formation. Vamos falar sobre a formação. Solar nebula hypothesis. The solar formed from a large rotating cloud of interstellar dust and gas called the solar nebula. Ok? Então, como eu estava explicando, no começo da fundação, do começo do universo, foi o que a gente chama de Big Bang, né? Big Bang, boom, a grande explosão. E aí, boom, como se fosse a existência de tudo. E aí as grandes massas saem voando aí colidindo umas com as outras, né? E aí aquela grandes massas, grandes gases colidindo, corpos gasosos colidindo uns com os outros e aquele caos, né? Todo aquele caos é criado e aí com o tempo, depois, isso daí são milhões e milhões de anos, tá, gente? Milhões e milhões de anos de colisão, boom, destruição. E aí com o tempo a gravidade, né, uma massa maior exercendo influência sobre uma massa menor, vai, ao invés dela se dissipar, se distanciar, começa a girar ao redor dela. Eu não sei se vocês sabem disso, né? Mas a gente imagina muito assim, né? O Sol ao redor e os planetas arrodeando o Sol, né? Exercendo aquele movimento de translação, né? Sobre o Sol. No entanto, ao momento em que isso tudo está acontecendo, o sistema solar está também andando. É como se estivesse girando aqui, ó, e ela vem girando, mas o Sol está girando e o planeta Terra girando e todos os outros planetas, todas as outras massas girando ao redor do Sol, no momento em que o sistema solar ele está andando. Ele não está parado, não. Tá? O Sol ele não fica parado no lugar, não. Ele está girando e todo o sistema solar acompanhando, porque ele já vem daquele bilhões e bilhões de anos de explosão do Big Bang, a criação do Big Bang, tá certo? Aqui é a imagem de 3,8 GA, billion years ago. Então, há 13,8 bilhões de anos atrás, o Big Bang ele se cria, tá vendo? A explosão, a grande explosão aqui, ó, e bum,
joga toda essa massa e a criação começa a acontecer. Não sei se vocês lembram, eu falei agora há pouco que o nosso sistema solar foi criado há 4,5 bilhões de anos atrás. O Big Bang há 13,8. Isso quer dizer que entre a explosão, o começo de tudo, e o nosso sistema solar se organizando da forma que existe hoje, levou-se 9 ponto alguma coisa. Me ajuda na matemática aí, né? 13 para 4 dá 8, né? 6, não, 6 mais 3, 9. 9,3 bilhões de anos entre explosões, entre caos, entre uma massa batendo na outra, né? Não existia nem planeta ainda, não existia nem planeta, era mais massas batendo, bum, uma explodindo na outra, né? 9 bilhões até depois, 4,5 bilhões para cá, começar a se organizar nesse sentido, tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia de como, às vezes as pessoas, mas como é que isso é possível isso acontecer? Que assim, não foi uma coisa que ontem aconteceu ontem, hoje já está de outro jeito. A gente vive num tempo de modernidade, de que tudo acontece de maneira tão rápida, que a gente perde a noção das coisas. A gente perde a noção, por exemplo, de que bilhões, a gente não consegue nem imaginar, né? A gente não consegue nem imaginar muitas vezes o que é 100 anos, o que são 200 anos, porque o tempo de vida da gente raramente ultrapassa, né? Chega aos 100 anos. Então, 100 anos para a gente imaginar já é uma dificuldade imensa, né? Mas é isso aí, boys and girls, ok? É isso daí, tá bom? Vamos lá, vamos lá. What is an eclipse? Eu gostaria de explicar para vocês o que é um eclipse, né? Não sei se vocês já sabem, mas é interessante a gente entender como é que funciona. A eclipse takes place when one heavenly body, such as the moon, moves into the shadow of another heavenly body. Então aqui, ó, tem uma imagem bem interessante para mostrar o eclipse lunar, tá certo? O que é o eclipse lunar, né? O eclipse lunar é quando o Sol ele está de um lado, a Terra está aqui, ó, fazendo sombra completa à Lua, tá? Então você vê que a Lua está completamente escondida, tá certo, do Sol. O Sol exercendo toda a influência sobre o planeta Terra e a Lua, porque eu não sei se vocês sabem disso, mas a Lua ela não tem luz própria. Então, quando vocês estão olhando para a Lua, tem isso também, tá? Quando vocês estão vendo a Lua, vocês estão vendo a Lua há um tempo atrás. Eu não sei quanto tempo atrás, quanto tempo leva, mas o Sol, a luz do Sol reflete sobre a Lua e depois vem para os nossos olhos. Isso deve levar, não sei, vamos dizer que seja 1 minuto, eu vou chutar aqui, 1 minuto de lá para cá. Então, quando você está olhando para aquela Lua, não é a Lua que é agora, é a Lua de 1 minuto atrás. Eu não sei, realmente, eu não sei. Então, a Lua, ela fica escondida, tá bom? Então, esse é o eclipse lunar, tá? Vamos voltar aqui. Ops. Eclipse solar. Agora, o que é o eclipse solar? O eclipse solar, opa, só mostra esse, não mostra o eclipse solar, não? What a shame. What a shame. Bom, o eclipse solar, infelizmente não dá para vocês verem muito bem. Acho que dá, né? É quando a Lua ela fica totalmente na frente do Sol. Então, você só vê quem já observou um eclipse solar, obviamente, se for observar com óculos apropriado, tá? Porque você olhar diretamente para o Sol é tão forte que pode cegar, pode danificar sua retina. Mas quando você olha, você vê, né, ela apagada e só umas chamazinhas do lado de fora, tá certo? Por quê? Porque aquilo são as explosões, né? Que o Sol está sempre formado de gás hidrogênio, se eu não me engano, e ela está sempre em explosão, né?
como é que se diz, em combustão, mas aí a Lua ela fica de frente, ó, ela cria uma sombra para a gente que está daqui olhando, ela cria aquela sombra e aí fica na frente do Sol, tá certo? Boys and girls. Então, that's it, boys and girls. Essa foi a nossa aula, né? Aqui novamente, ó, do site da NASA, tá? Está aqui diretamente do site da NASA, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Da aula da gente hoje, tá certo? Foi uma aula que a gente tentou trazer coisas interessantes, coisas talvez que vocês não soubessem, espero que tenha trazido novidade para vocês, tá certo? E façam as anotações desses conceitos, por exemplo, sun, sol, moon, lua, né? Earth, terra. Quando eu falo lá, vocês anotam o que é que significa pausa e anotam, tá certo? Então, como homework de vocês hoje, pessoal, eu queria que vocês, tá certo, fizessem uma pesquisa, tá bom? Sobre a história do planeta Terra, sobre algum momento, tá? Da história do planeta Terra, de algumas linhas, de 3 linhas, 4 linhas em inglês, tá certo? E aí vocês podem anexar lá naquela mensagem que eu lembro a vocês da nossa aula, que é sempre nas sextas-feiras às 2h30, ou vocês podem mandar particular para mim, mas pelo Class App, ok? That's it, boys and girls. Thank you so much for being here. Obrigado pela paciência e até a próxima. Bye!